chamar o professor Álvaro Leite para fazer o... Não, tá bom? Não vai mais falar? Tá com medo de falar muito? Bom, acho que é bom dizer assim, que hoje a gente ouviu cientistas falando de arte, artistas, meio cientistas. Eu já não sei quem é artista e cientista nessa sala, né? Acho que hoje estamos todos misturados, somos tudo uma coisa só, e foi um enorme prazer presenciar isso. Eu estava aqui pensando, eu estou esgotada, mas me felicita muito poder ver que isso acontece. Eu já sabia que acontecia dentro dos pequenos grupos, é claro, acho que profissionais da saúde, médicos sempre gostaram dessas coisas, mas agora isso está declarado, isso está sendo gritado, isso está sendo debatido, está público, né? E isso é fantástico, né? Acho que sinal de novos tempos aí, de muita transformação. Acho que hoje a classe vive isso, transformação, mudança, né? Então, de imediato, eu já agradeço aqui por ter tido a oportunidade de estar perto de pessoas que eu quero muito, muito bem. Enfim, o professor Henrique sabe disso, né? O tamanho da minha admiração por ele, perto de outro grande mestre, o professor Álvaro. Para mim, assim, estou ainda sem acreditar. O professor André Caprara, vou acabar sendo injusta não citando todos, mas acho que todos que estiveram de uma forma ou de outra fazem parte da minha vida, dos meus estudos, das minhas leituras, né? Então, muito, muito, muito obrigada. Pela paciência também, foi um dia intenso, fizemos 3 dias de congresso num só, foi não? E um dia só foi assim, um intensivão, né? Então, eu vou aqui passar a palavra. Professora Isabel Rios, é uma enorme, enorme alegria tê-la aqui, né, conosco. Espero que essa seja a primeira de muitos outros encontros aí pela frente. Alguém quer falar enquanto ele abre o slide? Deixa eu descer. Alguém quer falar? Algum estudante? Algum professor? Olá, meu nome é Jéssica. Eu acho que eu estou meio deslocada onde eu estou, mas foi uma opção minha, porque eu sou formada pelo Instituto Federal em licenciatura em teatro, e eu sempre me interessei pelas artes cênicas dentro do hospital como processo de humanização. E eu vejo que isso é muito desvalorizado pela classe artística, assim como o processo de humanização tem sendo desvalorizado pela classe médica. E eu acredito que essa junção da arte com a ciência é uma junção muito bonita e que há muito tempo já se tinha essa junção e infelizmente foi perdendo, e graças a Deus está voltando. Eu fiquei muito, muito feliz com a presença da professora Isabel. Eu não conhecia, por isso que eu estou feliz que eu estou lhe conhecendo. A minha monografia era sobre a relação dos palhaços, os meninos são um grupo de palhaços, sobre os palhaços em prol desse processo de humanização hospitalar como uma intervenção estrutural e esse apoio aos médicos, à equipe. Então, eu fico satisfeita por você estar aqui, porque eu senti dificuldade na minha pesquisa de encontrar livros, artigos sobre essa humanização hospitalar. O que mais se encontra sobre o próprio plano, que enfim já vem desde 2012, já vem tal, mas pessoas falando sobre isso da área de vocês, que isso eu estava sentindo dificuldade. Do médico falar o que é que ele acha sobre isso, sobre essa humanização hospitalar. E principalmente dele falar o que é que ele acha da arte em geral, música, dança, teatro, dentro do hospital. Hoje em dia é difícil a gente pensar nisso, porque são tantas dificuldades que a gente encontra, que é falta de material, enfim, a gente sabe, vocês da classe sabem, e às vezes a gente esquece coisas simples, como uma música, a arte cênica, a pintura, coisas simples, e que são muito bem trabalhadas por esses artistas, por estar lá dentro.
assim como vocês estudam, a gente estuda também, e todos juntos nesse processo de humanização é uma coisa muito bonita. Parece até utópico, né, a gente falar, mas é bom ter alguém que acredita nisso. Tem pelo menos um entre milhões no mundo que acredita nisso, nessa mudança. Creio que não só sou eu. Aqui em Fortaleza a gente tem muitos grupos de palhaço em hospital. Eu não participo de nenhum por eu ter a opção de não ser a atriz, mas ser a pesquisadora. De estar por fora, de estar vendo. O grupo que eu tenho pesquisado é o Fisioterapeutas de Plantão. Não sei se os meninos já ouviram falar. Mas são de artistas profissionais, de estudantes do Instituto Federal que trabalham a arte clownesca para dentro do hospital, que é totalmente diferente para o palco, para a rua, e é um público que eu estou levando o teatro para eles. Não são eles que estão saudáveis e estão indo me assistir. O ponto principal não sou eu, o ponto principal é ele. Entendeu? Então, assim, eu agradeço a própria iniciativa de vocês, porque eu estava sentindo falta disso aqui em Fortaleza. Eu via muitos simpósios e outras coisas no Rio, São Paulo. Eu acho que, não sei se a professora sabe dizer, mas eu vejo sempre, todo ano, acho que tem no Rio de Janeiro, eu não sei se é mentira minha, não sei, porque eu tenho olhado algumas coisas e eu vejo que todo ano tem esses simpósios e tal sobre isso, e eu estava sentindo isso, essa falta em Fortaleza sobre isso. Então, assim, eu estou muito realizada e fico feliz com a presença de todos e por trabalharem esse tema, a classe médica. Muito obrigada. Não é propaganda não, mas agora que eu estou vendo que tem meu texto aí também. Mas é porque é um filho, né, Isabel? Quem escreveu o livro, né, tem experiência. Quem escreveu o livro, não, qualquer obra, né? As mulheres lá no primeiro dia pós-parto, quando eu faço algumas perguntas muito intimistas sobre a experiência de ter um filho, né? Alguma delas diz, olha, ele é meu, ele saiu de dentro de mim, né? Então, é nesse sentido, né? Eu gosto muito dessa expressão, inclusive do ponto de vista metafórico, né? A postura humana exige esse assumir, né? Quando eu resolvo ter uma atitude não ética, eu devo dizer, isso saiu de dentro de mim, né? Então, eu gosto muito quando as mães, encantadas com o nascimento do seu filho, eu faço uma pergunta baseada no Rabindranath Tagore, que é um indiano que foi Nobel de Literatura em 46. Eu não vou lembrar o poema, mas vou arriscar aqui. Ele diz alguma coisa assim, que um bebê pergunta para sua mãe, mamãe, onde foi que você me achou? Aí ela, meio sorrindo, meio chorando, diz alguma coisa como, você estava escondido com um desejo, você estava escondido no meu coração com um desejo, meu querido. Como eu posso dizer isso para as mulheres? Lá eu pergunto, se ele pudesse falar e perguntasse para a senhora, mamãe, o que eu significo para você? Elas incontinentes dizem tudo. Algumas dizem, depois dele, é ele, né? Mas desse momento inaugural, que foi tanto falado aqui, desse momento interno inaugural, né? Que a humanidade vive, os conhecimentos estão aí, como se não bastasse, uma parte dos conhecimentos do campo, né, do subjetivo, né? Os avanços da neurociência estão aí para mostrar o que significa os 5 primeiros anos de vida, para toda uma vida que vai. Então, é por isso que eu tomo emprestado, na verdade, essa expressão do desejo profundo não é minha. Isso é de um livro e um filme apaixonante, que é Insustentável Leveza de Ser, por Tomás, que é um neurocirurgião, para não transigir com seus valores. E Tomás, me permitam os alemães da sala, né? Tomás, por que haveria Tomás de ser médico? Ele diz, por um ex-musário. Eu tinha que ser médico. Ser médico era um desejo profundo. Quando era, prefere separar as pessoas ou classificá-las de acordo com o seu desejo profundo. E Tomás deixa de ser médico porque tinha um conflito lá com o Partido Comunista e ele resolveu dizer que daquele valor ele não abria mão. Então, é uma discussão profunda, se é possível saber isso aos 17 anos de idade. E o que é que faz a escola com esse desejo profundo daqueles que eventualmente têm esse desejo profundo? Mas eu fiquei muito inquieto também com várias cartas, né?
mas para o nosso colóquio, eu pensei nessa, achei provocante esse título. Estamos adequadamente vivos, né? Eu tenho 2 aulas sobre isso, e eu imagino que cada um deva ter uma resposta para isso, né? Uma resposta dolorosa, né? Aliás, trágica e alegre e trágica. Chama-te a pensar sobre a vida, também já comentou a Carta da Peregrina, que eu também acho uma provocação fantástica para fazer para os alunos de medicina. Mas o que eu queria deixar era essa ideia que está no pensamento complexo, que eu acho que o Henrique tocou, eu me perdi ali no finalzinho entre esse diálogo Henrique e Isabel, né? Mas aquele texto do pensamento complexo fala que todos esses são modos de viver. Quando eu mudo o modo de sentir, eu mudo o modo de pensar, que mudo o modo de falar, que mudo o modo de agir. Se eu mudar o modo de falar, é porque eu mudo o modo de pensar, eu mudo o modo... Ou seja, de onde você começar, né, você tem um movimento, segundo essa dialética do mundo complexo, você tem um movimento interior dialogando com o movimento exterior. Por isso que um colóquio desse vem a favor, né, desse pensamento complexo, dessa competência que a gente está discutindo sobre a competência de conviver. Agora, para concluir com uma versão, isso aqui não deu para mostrar, mas é aquele vídeo do ceguinho que está lá, né? E ele tem, quem me lembra, ele tem escrito eu sou um cego, me dê um dinheiro, alguma coisa assim, né? E de repente passa uma pessoa e escreve com outras palavras, né? E a partir dali as pessoas começam a vê-lo. A gente falou muito da invisibilidade, de jogar moedas em abundância. Como ela tinha um sapato alto, depois ela volta e ele, cego, reconhece pelo sapato. Aí pergunta, o que foi que você escreveu? Aí ela diz, eu escrevi as mesmas coisas, só que com outras palavras. E ela escreve alguma coisa como, hoje está um dia lindo e eu não posso ver. Então, quer dizer, eu acho que um aluno meu, nas discussões, disse, mudar o mundo, mudar suas palavras, mudar o mundo. Quer dizer, mudar as palavras e o mundo interno também. Né? É nesse sentido que a gente discutiu bastante. E eu recebi um presente maravilhoso, que me deu uma dor de cabeça enorme, foi às 7 horas da manhã, e eu, se pudesse, teria ficado o resto da semana sem dormir. Uma amiga, colega nossa, a Ana Cecília Silveira Sucupira, que você conhece, amiga também do Henrique, havia estado com a Esther Milagrosa e ela havia mandado esse livro para mim, e eu fiquei empolgadíssimo é um livro autoral, né, de pequenos ensaios, com o capítulo que dá título ao livro. O título do livro é A Festa Está Dentro de Nós. E o capítulo que começa a discutir o livro é só é possível continuar vivo se a festa dentro de nós. Isso eu daria provavelmente outro colóquio, né? Mas eu fiquei encantado com esse livro, em particular com esse capítulo e com essa inquietação anterior. Eu acho que o nosso colóquio, e eu estou aqui morrendo de inveja dos meus 30 anos de formado, mas quando eu era estudante eu também ficava até o final. Então, parabéns aos estudantes que ficaram até o final. Estava comentando, Henrique, Isabel, todos, Andréia, meu grande amigo Emanuel Sari, estamos certamente num grupo de iguais. Estamos num grupo de iguais. O grande problema, no grupo dos convencidos, né? No grupo que teremos daqui uma quantidade enorme de insights e provavelmente vamos nos reencontrar com a Isabel na segunda-feira na Unifor. Quem estiver interessado em continuar discutindo esse tema, né, me fale ali para mandar um e-mail. A Renata está coordenando esse encontro aí na Unifor. Mas isso é bom, isso não é ruim não, né? Para usar o Ronaldo Corrêa de Brito, quando esteve aqui falando sobre literatura e medicina, disse, Álvaro, eu demorei a aceitar essa ideia. O Naumar também tinha uma ideia parecida com essa. São muitos os convidados. Né? São muitos os convidados, mas infelizmente são poucos, né? Sei lá, os escolhidos. Mas o fato é que só é possível continuar vivo, né? Se a festa dentro de nós. Eu acho que de alguma maneira isso esteve hoje aqui, né? Aliás, para finalizar, prometo, a última coisa, porque eu gosto muito de umas passagens que tem no Menino do Dedo Verde. E tem lá um trecho que o menino perguntou, pergunta para o doutor Milmaros, doutor Milmaros, o que é que se pode fazer para um coração muito triste?
Aí ele pergunta, e existe pílulas de esperança? Aí o doutor Bimarco olha para ele, que Peralta, um menino tão pequeno, né, descobriu a primeira coisa que o médico deve saber. Gente, muito obrigado, amém, amém.